O Senado vota hoje como primeiro item da pauta o projeto de lei 5.029/2019, conhecido aí como aumento do fundo eleitoral. Dentro dos males que esse projeto traz aí para a sociedade, por ser mais um gasto do dinheiro público, né, com campanha política, ele tem muito mais coisa ali que chama a nossa atenção. O projeto aí que revisa, né, ele libera o teto de gastos aí com campanha eleitoral, ele também abre um leque de possibilidades para a finalidade, para os gastos com esse dinheiro público, né? E o leque de gastos é tão absurdo que, inclusive, ele permite que os partidos possam fazer compra de imóveis e reformas de imóveis com esse dinheiro público de campanha eleitoral, com esse fundo especial aí de financiamento eleitoral. Além disso, né, ele abre um leque de possibilidades aí para o Caixa 2, para a volta. Na verdade, o Caixa 2 ainda existe, ainda tem gente que dá um jeitinho. Mas ele facilita essa possibilidade a partir do momento em que ele libera para as categorias de contador e advogado aí a questão das doações, né, o limite que seria de 10% da renda da pessoa, né, abre o leque para essas categorias que pode ser usada para jogar dinheiro ali nas campanhas eleitorais sem nenhuma prestação de contas. Prestação de contas, inclusive, é outro grande jabuti na árvore que está, né, nesse projeto de lei 5.029. Além dele, como eu já falei, aumentar, né, o teto ali do gasto, ele abre a possibilidade, e é que está muito perigoso essa situação, que é a prestação de contas do partido. Hoje eles têm um padrão que deve ser seguido, um padrão contábil para fazer a apresentação dessas contas. Se eles fizerem a apresentação errada, vão estar cometendo crime eleitoral e aí pode ter a cassação e as penalidades, né, que se aplicam nesse caso. Com essa emenda aí que está tramitando dentro desse projeto de lei, que vale lembrar, ele altera aí uns 50 artigos da lei de 1997. Então, a gente está falando só de alguns, é muita coisa ali que tem dentro desse projeto de lei que será votado hoje. Ele muda essa padronização do sistema contábil e abre um leque de possibilidades. Você pode usar o sistema contábil que você quiser, o padrão contábil que você quiser para fazer a prestação de contas. E onde está o problema nisso tudo? Significa o seguinte, você pode fazer a manipulação contábil que você quiser na apresentação, então você pode manipular os dados. E caso você seja pego, que hoje você vai ser punido, né? Porque você tem que seguir aquele padrão já que já está determinado. Caso você seja pego, nesse caso, basta você corrigir a declaração até a data do julgamento. E aí está tudo certo. O que isso abre? Isso abre um leque para você propositalmente manipular as prestações de contas, né? E caso alguém pegue você vai lá e conserta e fala, errei, foi sem querer. E está tudo certo. Esse é um outro problema desse projeto de lei. Sem contar também que ele abre a possibilidade de pagamento de passagens aéreas para pessoas que nem sequer são filiadas ao partido. Então, mais uma forma aí de despejar dinheiro, né, jogar dinheiro fora, dinheiro público, ele também possibilita esse absurdo. O projeto, como eu já falei, ele tentou ser votado rapidamente no dia 11 pelo senador Davi Alcolumbre, houve resistência, não conseguiram votar, e hoje ele vai como primeiro item da pauta. Gente, nós estamos num país em que temos o presidente da República, o cargo maior da federação, né, da nossa República, tendo sido eleito sem dinheiro de fundo eleitoral, que já é muito alto, 1,7 bilhões de reais. E a tendência é que isso aumente aí para 3,7 bilhões com essa aprovação da lei. E o presidente não vai poder vetar, tá? Detalhe importante aí antes que cobrem do presidente da República. Esse aumento realmente é um deboche na cara da sociedade, porque temos um país que tem o presidente eleito sem fundo eleitoral. O que deveríamos estar discutindo nesse exato momento? Pela lógica, a extinção do fundo eleitoral. Não tem o menor sentido, o menor cabimento continuarmos aí insistindo, né, nesse financiamento público de campanha, que na verdade só serve para eleger caciques de partido. O fundo eleitoral já está mais do que comprovado, a quantidade de deputados, né, de governadores que foram eleitos
sem o dinheiro do fundo eleitoral, ou utilizando muito pouco, geralmente partidos menores que ultrapassaram e ganharam eleições aí de grandes partidos com muita verba de fundo eleitoral, e a gente está discutindo esse retrocesso, né? Isso é mais uma proteção do sistema político. Você vê claramente essa proteção do sistema político em outro jabuti que está nessa lei, que é o financiamento, né, para consultores e advogados de maneira ilimitada, sem prestar contas. Você pode pagar os advogados dos candidatos, né, dos filiados aos partidos, sem nenhum controle da sociedade. Você pode pagar, inclusive, condenados aí como o Lula. Inclusive, foi aquela polêmica, né, da lei, da emenda, para pagar o advogado do Lula. É mais uma piada que está inserida dentro desse projeto de lei, né, e jogado aí para nossa conta, para termos que pagar tudo isso. E esse mesmo Senado, que está ávido para poder aprovar isso, é o mesmo Senado que ontem, né, adiou a votação em primeiro turno aí da reforma da Previdência no plenário, né, que foi adiada agora para o dia 24, e vamos ter mais um retardo aí na reforma da Previdência. E quando falamos de reforma da Previdência, de orçamento e tudo isso que estamos abordando aqui, que é dinheiro público, as pessoas não têm noção da gravidade da situação do governo Jair Bolsonaro para o ano de 2020. Temos um sério problema aí com o orçamento, inclusive a capacidade, tudo se mantendo do jeito que está, a capacidade de investimento do presidente Jair Bolsonaro para o ano que vem vai cair para 19 bilhões. Isso, para um país do tamanho do Brasil, é dinheiro de troco. Isso para o governo investir, fazer coisas, fazer pontes, fazer estradas, isso para o governo aplicar. 94% do nosso orçamento, do orçamento da União, está comprometido com despesas obrigatórias. Despesas que o governo, se não pagar, comete crime de responsabilidade. E aí aquilo que eu venho falando, a intenção dos parlamentares é realmente deixar o governo Jair Bolsonaro no fio da navalha. Primeiro, ele não pode ter dinheiro para poder fazer investimento, porque se ele vai fazer investimento, se ele vai investir em infraestrutura, né, trazer coisas novas para o país, ele vai ter o risco da reeleição. Lembram do Paulinho da Força querendo desidratar a reforma para o Bolsonaro não se reeleger? E segundo, eles sabem que comprometendo o orçamento, fica muito mais fácil de você forçar o presidente a fazer uma pedalada fiscal. O limite, gente, está falando de 94%. É muito dinheiro que a gente paga de imposto para sustentar penduricalhos do Estado. É por isso que as reformas estão sendo feitas e são necessárias. E é por isso que o Senado e os parlamentares, sabendo que isso é uma moeda de troca, eles não pensam na sociedade, isso muito desses parlamentares fisiologistas, e tentam jogar isso como uma moeda de troca para o governo, para deixar o governo no cabresto, né? É muito grave essa situação do orçamento. E existe um projeto já na Câmara dos Deputados para poder aliviar o governo e liberar 202 bilhões de reais aí no orçamento para 2020. Eles estão sentados em cima desse projeto. Não fazem nada. Assim como estão sentados na reforma da Previdência. Então entendam o tamanho da gravidade, né? Como eles ainda mantêm o governo Bolsonaro no fio da navalha. É necessário fazermos essas cobranças com pautas que realmente importam e são urgentes, né? Pautas que realmente podem comprometer todo um projeto de nação. Todo mundo que votou no Jair Bolsonaro querendo mudar no país. Essas mudanças, às vezes ela vem no seu tempo, às vezes ela não é abrupta do dia para a noite. É como o presidente falou ontem na sua entrevista para a Record, né? Se fosse uma ditadura como a Coreia do Norte, eu fazia todas as reformas do dia para a noite. Mas não é o caso, né? E ele disse que não quer esse poder ditatorial. Então não tem por que ficarmos batendo nessa tecla. Temos que apoiar o governo Bolsonaro nesse exato momento, porque a situação é crítica, é grave. As reformas são extremamente necessárias. E percebam como a extrema imprensa, como pessoas, os liberais que têm esse projeto político ligado ao Partido Novo, ligado ao MBL, eles esqueceram completamente as reformas, né? Agora só falam em outras questões. As reformas que até então era vida ou morte para essa gente, agora eles viram que é uma oportunidade de derrubar o próprio governo Jair Bolsonaro. Então nos atentemos para isso. É muito necessário o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, porque o apoio ao presidente Jair Bolsonaro permitirá que esse projeto de nação possa seguir adiante. Eles estão querendo apenas uma coisinha
para poder derrubar o presidente da República, e eles sabem que o caminho das pedras está no déficit orçamentário. Esse é o caminho para derrubar o presidente hoje em dia. Então vamos nos atentar a isso, cobrar as reformas e cobrar outro ponto importante aqui, tá? Como eu falei, esse projeto de lei 5.029/2019, ele vai alterar vários artigos. Nem todos os artigos ali são extremamente nocivos à sociedade, não. Tem um, por exemplo, que trata de sede de partido, que desobriga o partido a ter a sede nacional em Brasília para ele poder ter sede em qualquer lugar. Bem, eu não vejo problema nisso. Para mim, não. Qualquer coisa que tire o poder lá de Brasília e traga para mais perto do povo, para mim é até benéfico. Então não é o projeto inteiro que tem problemas. Existem pontos específicos ali, né, que através de destaques podem ser derrubados na aprovação do projeto dessa lei. Esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? Se atentar para os senadores que estariam realmente preocupados com a nação, possam fazer destaques nessa votação desses projetos aí, desses penduricalhos que realmente tornam o nosso sistema de financiamento eleitoral um risco, né, para o cidadão, para o pagador de impostos aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? O que fala Frutuoso para o canal Chapado, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.